voltou para aqui, tem medo. É gol! Salve, salve pessoal, deixe seu like neste vídeo, inscreva-se no canal caso não seja inscrito, porque a gente vai falar sobre uma coisa muito importante. Para isso trouxemos um convidado mais do que especial. Se de fato o estilo de jogo, a pensata de jogo do Filipe Luís tem a ver com a pensata de jogo de Jorge Jesus, que ele já falou que é a principal influência dele. Tá? Inclusive ele tem anotado os treinos do Jorge Jesus num caderninho. O falso 9, grande falso 9, aliás, inscreva-se no canal do falso 9 aqui no YouTube. Ele vai destrinchar tudo isso pra gente. Eu vou dar um spoiler pra você. Sim, tem muita coisa do Jorge Jesus, principalmente na fase defensiva, tá bom? Então fique ligado porque eu vou colocar esse vídeo pra você. Antes eu tenho um recado muito importante. Você que gosta de fazer a sua fezinha, não conhece o site KTO.com, meu camarada? Então você não sabe o que está perdendo, tá? Entre agora no site KTO.com, faça seu cadastro e quando você o fizer, você vai colocar o meu cupom que é Bernardo. Colocando o meu cupom Bernardo, eu lhe dou 20% de bônus em relação ao valor que você depositar primeiro. Isso vale até R$100, tá bom? Lembrando que as melhores odds do mercado eu posto diariamente no meu Instagram, que é @BernardoAqui. Lá nos stories você confere as melhores odds do mercado para você, tá bom? Então vamos lá, falso 9. O que tem a ver Filipe Luís com Jorge Jesus? Conta pra gente. O cara que mais me marcou depois, assim, foi o Jorge Jesus. Se a maior inspiração é o JJ, então ele deve estar falando da pressão alta na saída de bola do adversário. Realmente, não está mentindo, os times dele, tanto no Sub-17 quanto no Sub-20, foram times que fizeram muita pressão na saída de bola dos times adversários, mesmo jogando partidas fora de casa. A ideia sempre é ou retomar a bola quando na pressão pós-perda, ou orientar e direcionar os passes para acontecerem para uma zona onde existe interceptação possível e a partir daí construir jogada de gol. Como nesse gol aí, que foi logo depois de um outro gol que já tinha acontecido. O Grêmio foi bater a saída de bola e o Flamengo já subiu. O time do Filipe Luís conseguiu fazer a interceptação, colocou a bola e já foi gol logo na saída de jogo, né? Um time que intercepta muita bola nessa saída de bola por conta de encaixes individuais por setor, que ele faz especialmente no meio de campo. Aqui você pode ver mais objetivamente, né? Especialmente esses homens que sustentam a saída de bola, os que ficam de costa pelo meio de campo, eles recebem esse encaixe individual por parte dos volantes ou dos jogadores de meio de campo, às vezes até dos atacantes do Flamengo, do Filipe Luís, e ele deve reproduzir isso no profissional, porque pareceu uma das coisas mais inegociáveis do seu estilo. Aqui, de novo, ele, quantos jogadores o time colocar para sustentar, ele vai gerar esse encaixe por setor, e quando a bola for bascular, for mudar de lado, ele vai só alternar às vezes esse encaixe, mas vai sempre manter uma forte pegada nos jogadores que jogam pelo centro do campo, fazendo a defesa balançar muitas vezes ali quando invertem os corredores, né? O time que realmente tem uma pressão alta muito grande e que a partir desses movimentos de encaixe individual dificulta muito a saída. Qual que é o lado não disso aí, né? Porque nem tudo são flores nessa vida. Quando você sobe com muita gente, eventualmente você vai, quando for quebrado essa pressão, você vai estar muito mais exposto com a defesa em mano a mano, ou às vezes até com inferioridade numérica, como nesse caso, que o Flamengo tinha superioridade numérica na zona da bola, não conseguiu fazer a recomposição, a recuperação, na verdade, da posse de bola, e aí o Grêmio foi com superioridade numérica para o último terço e fez um gol nesse jogo que o Flamengo venceu de virada. Bom, falando de Jorge Jesus e de time que gostava de jogar com a bola, e agora do Filipe Luís, que foi um jogador muito técnico, que participou da melhor saída de bola que o Flamengo teve, que foi na época do Rogério Ceni, né?
com ele, Felipe, William Arão e Rodrigo Caio, o Felipe Luiz não abre mão de sair por baixo. Claro que ele não é tão dogmático quanto Fernando Diniz ou algo do tipo, mas mesmo quando pressionado, o time dele faz muita questão. Aqui, o Flamengo tenta sair jogando com 1 minuto de jogo e o Fortaleza quase faz um gol rebatendo uma saída de bola. A bola sai e ele volta a tentar, igual, a mesma saída, com 4 homens na primeira zona, ali no primeiro momento de construção. Os 4 homens ali tentando sair, o Fortaleza joga, é incrível, eu vi esse jogo inteiro. O Fortaleza da base joga igual profissional. Eles fazem uma zona de guerra, jogam futebol argentino. É impressionante até, legal. E é o time que eliminou o Flamengo no Campeonato Brasileiro Sub-20, nas quartas de final. O Flamengo do Felipe Luiz aqui insistiu e ele vai conseguir sair por baixo na segunda tentativa, mesmo sendo muito constrangido ali pela marcação do Fortaleza. E esse time do Felipe Luiz, apesar da curta passagem, na verdade ele não tem uma amostragem grande de jogos ainda como técnico, apesar da curta passagem dele, ele fez uma amostragem grande de gols, construindo desde a base da jogada, construindo desde o goleiro aqui uma saída longa que o time atraiu, né? Ele atraiu e fez um lançamento direcionado, não foi um chutão. Essa bola chega já no campo de ataque e ela vai balançar até gerar ali uma situação de último terço e gol nesse jogo que o Flamengo venceu de virada nos últimos minutos, né? De virada dos últimos minutos contra o Grêmio ali, nas vésperas já do jogo do Mundial. O Mundial é um capítulo à parte, eu vou falar sobre isso aqui já já. Gente, deixa o like nesse vídeo, vocês não têm noção do trabalho que deu pra fazer, gente. Muitas e muitas horas de trabalho, uma certa privação de sono. Deixa o like pra chegar no maior número de pessoas possível, porque quando rolar o jogo contra o Corinthians, todo mundo já vai achar que sabe como o Felipe joga e vai parar de ver esse vídeo. Então, deixa o teu like pro YouTube recomendar, é de graça isso aí, tá? E se você for novato aqui, se inscreve no canal que sempre vai ter conteúdo de qualidade. Pois é, vamos ver aqui um pouco mais taticamente sobre como esse time desenvolve. Eu já mostrei estilos gerais, mas vamos mostrar como esse time desenvolve. Uma coisa que pouca gente se atentou ou sabe é que o Sub-20 do Flamengo, antes do Felipe Luiz e junto com o Felipe Luiz, ele fica ali muito com alguns jogadores muito intermitentes, especialmente as estrelas do time. Então o Lohan, o Schola, o Matheus Gonçalves, eles jogaram pouquíssimos jogos com o Felipe Luiz. Por quê? Porque eles tinham que subir já pro profissional, especialmente depois das lesões. O Lohan até desceu e o Felipe não se deu tão bem assim com ele, tá? Então, não era... Esses caras, apesar do Schola e do Matheus Gonçalves terem jogado o jogo do Mundial, eles não faziam parte do trabalho. E o time que o Felipe montou durante o trabalho era um time que tinha uma dinâmica, num primeiro momento de construção, com uma saída com 4 homens, 2 laterais mais fechados, 2 zagueiros e um tripé de meio de campo, e que colocava uma dupla de ataque num modelo semelhante ao que o Bahia do Rogério Ceni faz atualmente, que é uma dupla de ataque com uma dinâmica de falso 9, tá? Não como eu, mas o falso 9 de verdade, né? Não o comentarista. Então, o Adriel e o Wallace Ian, que é um centroavantaço. Olha, o Wallace Ian, por sinal, muito promissor, fiquei muito impressionado com ele, não tinha parado para ver tecnicamente, com o olhar clínico, a ele jogar bola, muito bom jogador. O Adriel e o Wallace Ian invertiam os lados, etc, mas o Wallace Ian é o camisa 9, centroavante, artilheiro, e joga pelo lado do campo muitos jogos, tá? Pro Guilherme jogar de falso 9 e, eventualmente, essa posição ocupada por outros jogadores. Então, a dinâmica desse Flamengo que mais funcionou foi essa, mas ele chegou a jogar com 3 zagueiros contra o Botafogo e venceu o Botafogo. Ele chegou a jogar com 4-2-3-1 quando teve o Lohan, e aí usava Lohan de um lado, Schola do outro. Então ele chegou a alternar algumas vezes como ele joga, tá? E isso é uma curiosidade sobre o trabalho dele em pouquíssimo tempo. O Sub-20 não tem ainda a cara do Felipe Luiz, não dá pra dizer isso, ele não tem 3 meses de Sub-20, tá? E a gente vai aprofundar já já sobre o título mundial pra gente falar um capítulo à parte desse jogo que foi vencido com as digitais dele. Então, nesse lance aqui, isso, a gente quis demonstrar essa dinâmica. E a gente vai ver muitas vezes esse time fazendo esse ataque ao espaço. Por quê? Porque a ideia de abrir esses 2 atacantes é justamente espalhar a defesa adversária de dentro para fora,
para descompactar lateralmente esses zagueiros e tentar colocar os passes por dentro dele para os jogadores que se infiltram. Então tem 2 jogadores de meio campo alinhados, à frente de um volante, que é o Ryan, que é uma espinha dorsal desse time, e o falso 9, que é o meia, né, camisa 10, mas também falso 9, né, que joga como falso 9 nesse time, que é o Guilherme. Então aqui a gente vai ver de novo esse time fazendo essa construção, procurando o ponta. E aí, a presença de um centroavante na ponta facilita um pouco essa dinâmica de jogo um pouco mais longo, tá? Além, lógico, de gerar outro tipo de dinâmica de mais força pelo corredor. Então, eventualmente, o adversário tem uma defesa muito alta, ele vai deslocar esse centroavante para fazer ele levar vantagem no outro setor do campo, né? E se ele tiver mobilidade, ele pode ser um construtor de jogadas para esse time. Agora a gente vai falar um pouco sobre a final do Olympiacos, mas antes disso eu vou mostrar alguns movimentos que mudam quando tem uma estrela, digamos assim, do sub-20. Isso quer dizer que ele é um treinador versátil, que até se adapta bastante ali ao que ele tem. Aquilo lá é o que ele tem, né? Aquela dinâmica, aquele 4-1-4-1/4-3-3 com uma presença de um falso 9, é a dinâmica dele sem o Matheus Gonçalves, sem o Lohan, sem o Schola. Aquela é a dinâmica dele, né? Sem um cara de velocidade pelo lado, então usa Adriel e o Wallace Yan. Então, aquela é a dinâmica que ele mais gostou com os jogadores que ele tem sempre, não com jogadores que vão e voltam do profissional. Quando ele teve o Matheus Gonçalves no Mundial, ele utilizou ele como um meia-direita, só que o Matheus Gonçalves a gente conhece muito bem já há muito tempo, ele é um cara flutuador, né? Então ele não guarda a amplitude, e o Filipe Luís gosta da amplitude, tá? Como bom lateral, ótimo lateral, craque de bola que foi. E aí o que acontecia? O time tinha eventualmente essa dinâmica de ter esse cara mais por dentro, formando uma espécie de losango, e o lado direito ficava desocupado. Então tinha uma dinâmica muito clara de compensação. Agora o Wallace Yan vai bascular para lá, o Schola tá na referência e já tá o Guilherme aberto pelo lado esquerdo, ou seja, o time sabendo guardar posição e alternando função para poder gerar uma boa ocupação de espaço, tá? Então, é bem positivo aí esse aspecto do jogo. Aquilo que eu estava falando, né? Então, o Flamengo vai recuperar a posse de bola e a presença do Wallace Yan no corredor traz uma possibilidade de sair longo, né, com a bola aérea, ele escora e o time já vai gerar um ataque rápido, né, que vai acabar não sendo tão bem finalizado, mas vai gerar um ataque rápido. Um outro fator importante, agora já entra para uma zona mais de finalização, a gente já falou como o time sai jogando, a gente já falou como ele marca, agora vamos para uma zona de finalização, como é que esse time finaliza a jogada? Bom, o Felipe, ele faz muita questão que o time ocupe muito a área, que ele ataque os intervalos, ou seja, nesse jogo contra o Olympiacos será mais desafiador ainda, porque eles marcavam num 5-4-1, e é muito difícil defender, atacar uma equipe que defende num 5-4-1. E ali, o que ele fez, né? Ele colocava o time para fazer a ocupação desses intervalos. Então, por exemplo, o Guilherme, que nesse jogo não estava jogando de centroavante, porque tinha o Matheus Gonçalves e aí o Wallace Yan jogou de centroavante mesmo, o Guilherme estava jogando na linha de médios, mas ele atacava a área como um segundo atacante, saindo ali da zona de meio de campo. E aí ele até abre um pouco mão de ocupar a frente da área, né, para pegar uma segunda bola, porque ele prefere ocupar a área para vencer o primeiro duelo, tá? É uma coisa interessante, sempre com muita gente pisando na área. Isso é uma coisa bem característica de todos os jogos ali que eu vi dos times do Filipe Luís. E é um treinador realmente muito ofensivo, tá? Apesar de ter sido treinado pelo Diego Simeone, é um cara muito ofensivo. Apesar do time ocupar muito a área, aqui as setas ficaram um pouco ruins, né? Uma pena, ficaram ruins as setas. Apesar disso, ele é um cara que arrisca muito até o final. O Flamengo foi eliminado do Brasileiro Sub-20 dias depois do título mundial, quando ele decidiu mudar o time contra o Fortaleza. O Fortaleza vinha dominando o Flamengo, ele tem ótima leitura de jogo aparentemente, tá? E aí ele muda um pouco a dinâmica, muda os laterais, coloca o Tereza também no jogo, né, que fez o gol do título mundial, para tentar jogar, empurrar o Fortaleza, passa a fazer uma saída de 3 e empurra o Fortaleza para o seu campo. Só que aí coloca os seus zagueiros para trocar passe no campo de ataque e o time acaba perdendo a bola, né? Perdendo a bola no último lance do jogo. O jogo ia para pênalti, foi na Gávea e aí
perdeu a bola e o Fortaleza executou no último lance do jogo, eliminou o Flamengo, campeão mundial, carimbou a faixa do Flamengo, que não classificou, né? O Sub-20 do Flamengo, apesar de ser campeão mundial, não é um timaço, tá? Não é um timaço ainda, o que é também natural, tá? A grande verdade, e admitido pelo próprio Felipe na coletiva dele pós-jogo contra o Olympiacos, a grande verdade é que o Olympiacos é um time melhor. E fez um jogo, acho que até melhor do que o do Flamengo no Maracanã, mas o Flamengo venceu e isso é um ponto positivo desse técnico que tem estrela, porque assim, Felipe Luiz tem 9 meses como técnico, menos de 3 meses no Sub-20, já tem 2 títulos. Ele tem uma Copa Carioca pelo Sub-17 e ele tem um Campeonato Mundial pelo Sub-20. Então, assim, não dá pra desprezar, tá? E fez alguns ótimos jogos no Campeonato Brasileiro, mas ainda não é uma equipe da forma como ele deseja que seja. Sobre esse jogo, tá? O que aconteceu? Tá? O Olympiacos estava vencendo o jogo e aí o técnico do Olympiacos, que é um ótimo estrategista, decidiu fazer a seguinte estratégia: colocar uma sobrecarga na última linha do Flamengo para poder ficar com a bola mais no campo de ataque. E assim ele ganhou o duelo territorial por muitos momentos desse jogo, até que o Felipe fez a seguinte mudança. O grande craque desse time era o Papacanelos, tá? Grego, com o nome de grego. E o Flamengo jogava nesse 4-3-3 com o Guilherme e João Alves, médios ali, um pouco menos ofensivos, o Guilherme um pouco mais, o Schola de um lado, o Gonçalves do outro, fazendo bastante ali flutuação. E eles se defendiam num 5-4-1. Depois de já aberto o placar, o técnico do Olympiacos não mexeu na equipe, né? Isso é uma coisa impressionante. Só que o craque do time, o Papacanelos, começou a não voltar, tá? E aí esse time que se defendia muito bem, quase intransponível, começou a não ter a volta desse cara, e esse meio de campo mais curto não conseguia mais cobrir a área toda. E aí o que ele faz? Né? Ele faz algumas mudanças, né? Colocando... Por quê? Porque ele percebeu que esse corredor estava ficando numa dobra, um 2 contra 1 para o Flamengo. Ele quis abrir mão dessa dobra para conseguir atacar a linha de 5. Por quê? Do que me adianta ter essa dobra se eu não tenho gente na área? Porque o Olacian está lutando contra 3 zagueiros. E aí era só um dos zagueiros compensar e mesmo assim ficaria 2 com o Olacian. O que ele fez? Abriu mão dessa dobra e fez as seguintes substituições. Tirou os 2 médios, colocou o Caio Garcia, que fez um dos gols, o Felipe Tereza, que fez outro dos gols, e deslocou o Matheus Gonçalves para jogar por dentro. Assim, ele ficou com uma dupla de ataque, atacando os intervalos, aquilo que eu falei para vocês, que é uma coisa que ele faz questão, e manteve o mano a mano pelo corredor com o da Mata, que entrou. O Adriel também entrou no lugar do Schola, renovando ali os caras, o gás dos caras que estavam mais avançados. E aí, com esse mano a mano do lado direito, com eventuais dobras geradas pelo Matheus Gonçalves e também aproveitando que a defesa adversária tinha que balançar mais para evitar essa situação de mano a mano, o Flamengo começou a encontrar espaço para gerar gol no Olympiacos já no fim do jogo, né? O Felipe mudou o jogo com essa troca tática com muita leitura de jogo.